Bom dia, tudo bem? Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo, né? Eu sempre mando um áudio aí, a gente tem conversado bastante. Meus amigos, empresários, autônomos, empregados, né? Servidor público, a gente conversa com muita gente, né? Pessoal que é comissionado, pessoal que é efetivo, e há uma preocupação muito grande do que a gente vem passando aí. Hoje, o governador João Dória, ele vai prorrogar a quarentena de São Paulo, né? Estamos aguardando a definição. Era para ir até o dia 22, né? Agora de abril, mas vai ser prorrogada. A expectativa é que seja para o dia 15 de maio, né? Mais alguns dias aí, o que está sendo muito prejudicial para a economia e para a saúde das pessoas, né? Para falar por saúde, a questão é o seguinte: o coronavírus é realmente um problema grave. Algumas pessoas são acometidas pela doença aí em estado, numa situação muito ruim, né? Ele faz muito mal, causa muito prejuízo para o organismo e algumas pessoas são levadas à morte, né? Lamentavelmente. Mas nesse tocante aí, o importante, a questão da doença, obviamente há a perda humana, obviamente há o prejuízo para familiar, para a pessoa, mas o problema não é a questão da doença. O problema é que o Estado, que a Prefeitura, que a União, né, eles não gastaram, não geriram bem o nosso dinheiro. Eles simplesmente, primeiro, roubaram o dinheiro, desviaram por corrupção. Segundo, não gerenciaram, fazendo superfaturamento ou simplesmente comprando mais caro, que eles não estão nem aí com a coisa pública. Essa é a verdade, né? Lamentavelmente, mesmo tendo Tribunal de Contas, mesmo tendo vereador, deputado, né, que deveriam fiscalizar, Ministério Público, e infelizmente o dinheiro acaba saindo pelo ralo e ninguém liga, ninguém sabe e ninguém viu, né? É impossível que nós ficamos assistindo que o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, foi condenado por desvio de dinheiro público, né? E uma montanha assim astronômica, né? E é impossível que o promotor não viu na época, que o Tribunal de Contas não viu, que o delegado de polícia não viu, que o secretário não viu, né, de finanças. Então é impossível alguém consiga roubar uma montanha de dinheiro e ninguém vê. Só depois que veio a Lava Jato, que foi descoberto, mas aí o dinheiro já foi gasto, o dinheiro já foi para outro destino, gasta-se muito para recuperar o dinheiro, né? E aí simplesmente a roda não funciona assim. Então, na verdade, não é que o vírus é mortal, que é muito perigoso, você deve usar máscara ou ficar em casa. Na verdade, é que as cidades, né, o hospital de referência de São Paulo, para tratamento de Covid-19, simplesmente ele só tem 30 leitos de UTI. 30. 30. Nós estamos falando de 15 milhões de habitantes e eles estão falando que o hospital referência tem 30 leitos. Se me falassem que tinha 1.000 leitos, 2.000 leitos, normalmente, né, seria algo aceitável dizer que estava sobrecarregado o sistema com 2.000 pessoas internadas. Aí, sinceramente, seria muito grave. Mas não é. Simplesmente tem 30 leitos no hospital de referência. O outro tem 40, tem 50. Então, na verdade, assim, a saúde, para quem já precisou, para quem acompanha as matérias aí, sempre foi deixada de lado, sempre foi maltratado, né? É um absurdo o que está acontecendo. Agora, a questão financeira do Brasil, né, os empresários estão quebrando, as lojas estão fechadas e não vão reabrir, muitos não vão reabrir, né? Quem vive de renda aí do aluguel, quem vive do governo também vai ter prejuízo, não tenha dúvida disso, né? Então é um problema grave. Qual o problema? Bom, saúde, questão de corona, a questão de saúde de quem depende já de fazer um exame, de quem estava com cirurgia marcada, outros tipos de problemas de tratamento, os hospitais estão fechados para esse tipo de serviço, as clínicas estão fechadas, os médicos não estão atendendo, então o caos está instalado, né? Prorrogar isso aí até o dia 15 de abril, que é o que nós imaginamos que vai acontecer, vai ser um prejuízo enorme para a economia, mais do que já está ocorrendo. Então, ficou uma decisão favorável, saiu agora do STF, né, dizendo que algumas pessoas até comemoraram que o presidente Bolsonaro ele perdeu, né? Ele perdeu porque ele não pode simplesmente determinar que a economia volte, atropelando o Estado e o município. Mas do contrário, o STF também falou que os municípios não estão também, né, sobrepostos a decisões do Estado. Então, o presidente da República não manda no Estado nem no município. O Estado também não manda no município, obviamente não pode mandar na União. Então, acontece o seguinte, as questões constitucionais, legais,
né? Nenhum prefeito saiu com o direito de fazer isso ou aquilo, nenhum governador, além do que está escrito na lei. Então, proibir o direito de ir e vir, proibir o direito de ir à praia, isso é tudo ilegal, isso é tudo inconstitucional, né? Deve ser repelida pelo judiciário. Agora, cabe aos prefeitos, tá? Aos prefeitos também não seguir a regra do governador, né? E deixar as cidades fechadas, porque não é competência do governador determinar isso. Vamos aguardar, vamos cobrar os nossos prefeitos, cobrar os nossos vereadores, para que as cidades voltem a funcionar, voltem a trabalhar, para que o comércio volte com as devidas cautelas, que as pessoas usem máscara, que se faça a higienização com cloro, por exemplo, né? Nos arredores dos estabelecimentos. Isso seria muito importante. Inclusive as pessoas que estão em casa aí, olha, e puder, né? Quem puder, tiver condições, pegar aí o cloro, o taí, ou o que é que seja, água sanitária, né? E passar na sua calçada. Eu vi uma cidade que tem uma empresa que está passando com um trator aí, né, São José dos Campos, e jogando o cloro na rua aí para fazer a higienização das ruas. Acontece que os pedestres, primeiro, não estão na rua porque a maioria está em casa. E pedestre não anda na rua, pedestre anda na calçada. Então ontem eu vi essas máquinas passando e jogando um produto na rua, que eu não sei nem que produto que é, imagino que seja cloro, né? Mas ele não atinge as calçadas, então eu não sei qual que é a praticidade, a relevância de se fazer isso, né? Então se as pessoas puderem lavar suas calçadas com cloro, se as pessoas puderem sair com máscara na rua, ir à padaria, evitar aglomeração, é o que precisa ser feito, né? Se depender do Estado, depender do prefeito, dos vereadores, vocês já conhecem. Toda praça pública para fazer em um ano, eles levam 10. Toda ponte que para fazer em um ano leva 20 anos. Além de sair muito caro, além deles roubarem o dinheiro e fazerem a má gestão. Quem é de São José dos Campos sabe muito bem disso aí, a ponte estaiada que o prefeito está fazendo, a demora que está sendo, a prorrogação que está sendo, a má execução que está sendo feita, a Via Cambuí, que você imaginava que fosse feita agora em pleno 2020, né, 2018, 2020, seria uma pista de 3 faixas, uma coisa maravilhosa. Não, saiu simplesmente uma pista com uma única faixa, né, totalmente estreita, com um asfalto horrível. Quer dizer, tudo mal feito. Tudo que é da União, tudo que é do governo, tudo que é do Estado é sempre mal feito, tá? Tudo é péssimo, de péssima qualidade. Então não acreditem realmente no governo, não que a doença não existe. Obviamente ela existe, não vou negar isso, né? Mas não acredite que eles estão trabalhando por você. O governo não está distribuindo máscara, não está distribuindo álcool gel, né? A gente sabe disso. Ele distribui preservativo, camisinha, ele distribui bastante no carnaval. Agora, se preocupar com a saúde das pessoas de verdade, eles não estão se preocupando. Eles gastaram nosso dinheiro com radares, gastaram dinheiro com câmeras. A Prefeitura de São José gastou 100 milhões de reais num contrato para cabear a cidade inteira, colocar internet como se aqui fosse o elo perdido, né? Não tivesse internet para todo canto já. Então a Prefeitura gastou 100 milhões de reais para colocar internet na cidade inteira, para atender somente o serviço público, e depois vem falar que não tem leito de UTI para atender todo mundo e por isso você deve ficar na sua casa. Então eles estão mandando você ficar em casa porque a Prefeitura não tem sequer de pirona para te atender. Tá? A Prefeitura de Paraibuna, que não tem hospital, o único hospital que tem lá é a Santa Casa, eles passam o dia inteiro a ambulância trazendo doente para São José dos Campos para resolver qualquer tipo de problema, proibiu as pessoas, por exemplo, de ir pescar, né? Simplesmente o prefeito lá, que é PSDB, né, o Vitão, quis aí lacrar, né, com essa questão aí. O pessoal de Ubatuba, do litoral, a mesma situação, proibindo as pessoas de ir na praia, como se esse fosse o problema. Mas o problema, gente, é a ineficiência do serviço público. Eles gastaram mal o nosso dinheiro, eles roubaram o dinheiro público e não fizeram o que deveriam fazer. Um forte abraço, um bom dia a todos, fiquem com Deus.